Olá, eu sou Marcelo, nós somos peregrinos na Terra, mas dessa vez nós estamos aqui num foco diferente. Nós estamos aqui para iniciar alguns estudos dentro de escola bíblica dominical. Este é mais um tipo de vídeo que eu estarei colocando no canal. Mas também esse vídeo estará entrando aí disponível no Facebook da igreja, a qual estaremos ministrando aula nesse trimestre. E você, que é aluno da escola dominical, você pode aproveitar e estar conosco nesta lição. Estaremos estudando aí sobre a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. Você é nosso convidado, você está conosco, estaremos ali na Igreja Batista Monte Santo, na sede, aqui na rua Isaura Pantoja, Nova Cidade, em Itaboraí. Estaremos ministrando ali durante esse trimestre essa aula e você é nosso convidado. Você que assiste, que frequenta o nosso canal, você também será muito bem-vindo em estar assistindo essas aulas conosco, E que Deus possa nos abençoar aí, enquanto estivermos ministrando, enquanto estivermos palestrando sobre a palavra dele durante esse trimestre, Que vidas possam ser edificadas, vidas possam ser abençoadas. E estaremos falando nesta aula sobre... É interessante, deixa eu fazer um pequeno corte aqui, é interessante notar que esta revista, ela veio com as principais doutrinas do cristianismo. Veio com as principais doutrinas da crença cristã, dos seguidores de Jesus. E nós vamos falar sobre a inspiração divina e a autoridade da Bíblia. Nós vamos falar sobre o único Deus verdadeiro e a criação. Nós vamos falar sobre um só Deus em três pessoas. Vamos ver como que é isso, como é que isso acontece. Vamos falar sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar sobre a identidade do Espírito Santo, pecaminosidade humana e sua restauração, a Deus, a necessidade do novo nascimento, a Igreja de Cristo. Ou seja, vamos falar sobre diversos assuntos que são doutrinas. Doutrinas que fazem com que nós possamos entender melhor as coisas de Deus que estão ao nosso redor, na nossa vida religiosa, na nossa vida de servos de Deus. Eu quero trazer para vocês a verdade. Eu não vou ficar aqui falando para você aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que estão acostumadas a ouvir. Eu não vou ficar aqui falando para você aquilo que as teologias por aí falam desde sempre. Eu quero estar aqui falando para você a verdade dentro da palavra de Deus. E você é nosso convidado a estar conosco neste vídeo, neste canal, na página do Facebook da igreja. Você é nosso convidado a estar participando conosco nisso daí. E você pode interagir, você vai poder conversar, mandar mensagem lá no Facebook. Esse vídeo será postado no Facebook, na página da Escola Dominical da Igreja Batista Monte Santo, e você vai ser o nosso convidado. Isso vai ser uma bênção para a sua vida. Então vamos lá comigo, vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, entramos na Tua presença e pedimos a Ti, ó Deus, sabedoria para que possamos, ó Pai, falar da Tua palavra. Eis aqui, ó Deus querido, a Tua palavra, Senhor Jesus, que Tu venha nos abençoar, que eu possa, Senhor, ser usado como um canal para ensinar, ó Deus querido, a verdade da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero aqui falar para você que eu não vou passar todo o conteúdo da revista. Eu vou trazer alguns subsídios para que você possa estar se preparando para a aula de domingo. E você que acompanha o canal, você que segue, você que vai estar assistindo esse vídeo e não está frequentando a escola dominical, para você vai ser bom começar a aprender, começar a ver as coisas que nós estamos vendo aqui, e você vai poder estar se identificando com a doutrina de Cristo, com a doutrina da palavra do Senhor. Vamos lá, a primeira lição, ela como nós dissemos antes, a primeira lição, ela fala sobre a inspiração divina, a autoridade
da Bíblia, né? Inspiração divina e autoridade da Bíblia. Eu quero que você leia comigo 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que é o textual dessa revista, e nós vamos ler aqui. Ele diz o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Algumas pessoas afirmam que a Bíblia foi criada e foi escrita por homens. As pessoas que não acreditam em Deus, as pessoas que não acreditam na Bíblia, elas falam que a Bíblia foi escrita por homens, como se fosse um livro qualquer, como se fosse qualquer um romance, qualquer uma biografia que se escreve desde a antiguidade. Só que isso não é uma verdade. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E ela foi inspirada por Deus. Portanto, inspirada divinamente. E isto dá a ela alguma autoridade. Isto dá a ela a autoridade para que nós possamos olhar para ela e ver nela a palavra de Deus. Isso mostra para mim e para você que a palavra de Deus, ela tem autoridade naquilo que ela fala. Em todo o contexto, em tudo o que ela fala, a Bíblia vai ter a autoridade. A gente vai entender isso aí no decorrer desta aula. Eu quero trazer para você algumas explicações, algumas informações muito importantes. Vamos prosseguir. A verdade prática diz assim: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Sabe, eu costumo falar que a Bíblia, ela é como um manual de instruções. Quando você compra uma TV, ela vem com um manual de instruções. Quando você compra um notebook, ele vem com o manual de instruções. Quando você compra um celular, ele vem com o manual de instruções. Se você comprar um carro, o carro vem com o manual de instruções, dizendo para você qual tipo de óleo você usa, como você abre a tampa do reservatório de água, como você vira a chave, como você faz o computador de bordo funcionar. Tudo isso vem no manual do fabricante. Nós também, como seres humanos criados por Deus, também temos um manual. E o manual é a Bíblia Sagrada. O manual são as Escrituras. E eu quero trazer para você pensar algumas coisas. Eu escrevi algumas coisas. E o que é a Bíblia? O que é a Escritura? O que era a Escritura para Jesus, para os apóstolos e para a igreja primitiva? O que Paulo quis dizer com sagradas letras? Estas são algumas perguntas para que você possa começar a pensar sobre isso. Estamos falando sobre inspiração divina e autoridade da Bíblia. Vamos lá. O texto que é separado para que nós possamos ler está registrado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a versículo 17. O versículo 14 diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Versículo 15. E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então que você possa começar a refletir, que você possa começar a pensar: o que é a Bíblia? A Bíblia, ela é um conjunto com 66 livros escritos entre um espaço de tempo muito grande, anos, centenas de anos. E todos esses livros que foram escritos
por pessoas diferentes. E divinamente, milagrosamente, todos esses livros, eles se combinam entre si. E eles trazem uma única mensagem. Eles falam sobre o Messias que foi prometido ao povo de Israel. Eles falam sobre Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Todos eles, todos os livros da Bíblia, desde a Torá, passando pelos profetas, passando pelos livros históricos, pelos livros poéticos, pelo Novo Testamento, todos eles vão falar de Cristo. E dentro deles você vai encontrar a autoridade. Você vai encontrar a inspiração divina. Porque quando os autores escreveram, eles escreveram inspirados pelo Espírito de Deus. Você vai ver nesta lição, quando você lê a sua revista, você vai ver que o autor vai falar para você que a inspiração, ela é como o sopro de Deus. Deus soprou sobre o homem inalou o sopro de Deus, o entendimento que Deus queria dar. E assim Deus motivou o homem a escrever, inspirou o homem a escrever cada um dos textos. Você vai encontrar texto lá em Jeremias, por exemplo, Jeremias capítulo 36, versículo 1 e 2, você vai ver muito claramente lá, Deus mandando Jeremias escrever num rolo. Outras vezes você vai ver Deus mandando algum profeta dizer, escreve. Deus inspirou, Deus motivou o ser humano, aqueles homens, a escreverem a palavra que hoje nós temos nas mãos. Mas como isso aqui é um subsídio à aula, nós estaremos ministrando lá no domingo, na igreja. Como isso aqui é um subsídio, como isso aqui é uma aula para você que está distante, para você que não pode estar na igreja, eu quero trazer para você algumas reflexões. Como que a Bíblia chegou até nós? Como que se formou esta Bíblia que você tem na mão? Como que se formou esse conteúdo com 66 livros que você tem na mão? Vamos lá. Quando você faz algumas pesquisas, você encontra as informações. Quando você vai buscar a informação dentro da história, dentro do que aconteceu, para que você hoje pudesse ter a Bíblia em suas mãos. Eu tenho um livro aqui, chamado Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, de Alistair E. McGrath, uma introdução à teologia cristã. Ele fala o seguinte, na sua página 47, o capítulo é o Principais Marcos, é o primeiro capítulo, ele diz o seguinte, a ampliação do cânon do Novo Testamento. Ele vai falar aqui como que o Novo Testamento foi aceito como cânon, como canônico. Ele vai falar aqui, vai contar a história de como que o Novo Testamento que eu e você temos nas nossas Bíblias chegou a existir da forma que existe. Isso é para que você possa pensar, para que você possa refletir a respeito do que é a Bíblia, de como ela chegou até você. Então ele diz o seguinte, desde o seu início, a teologia cristã reconhecia-se como algo que se fundamentava nas Escrituras, e até hoje isso é assim. A teologia cristã, o cristianismo se fundamenta nas Escrituras. Contudo, havia alguma incerteza em relação àquilo que o termo Escrituras de fato designava. Você lembra que eu fiz essa pergunta? O que é Escritura? O que Paulo queria dizer quando ele falou Escritura? O período patrístico assistiu ao processo de decisão no qual se fixaram os limites do Novo Testamento. Ou seja, o que é o período patrístico? O período patrístico foi o período que veio após
os apóstolos. Após a morte dos apóstolos, os seus seguidores, aqueles que lhes sucederam, iniciaram o período patrístico, o período dos patres, dos pais da igreja. A igreja dá este nome, a teologia dá este nome para aqueles homens, os pais da igreja. Então o período patrístico assistiu o processo de decisão no qual se fixaram os limites do Novo Testamento. E ele diz para nós o seguinte, que foi um processo normalmente conhecido como fixação do cânon. E o que é cânon? O significado da palavra cânon é a mesma coisa que você dizer uma vara de medir, uma régua. Ou seja, ele quer dizer que é um sistema, aqui ele diz, conjunto restrito e definido de determinados livros, os quais foram considerados de inspiração divina. Então, o cânon bíblico é esse conjunto específico de livros que foi considerado como canônico, como sagrado para a igreja cristã. E aí, existiram outros livros, que não esses que nós temos na nossa Bíblia. Existiu, por exemplo, Apocalipse de Pedro. Existiu, por exemplo, Evangelho de Tomás, que são livros chamados de livros apócrifos. Por que são apócrifos? Porque eles não foram considerados canônicos. E aí, nós observamos o seguinte, o autor aqui vai falar para nós, vai contar para nós o seguinte resumo. Para os autores do Novo Testamento, o termo Escrituras significava fundamentalmente o registro escrito do Antigo Testamento. Então, para Paulo, quando ele falava Escrituras, ele está se referindo a todo o conteúdo do Antigo Testamento. A Torá, que é o Pentateuco, os profetas, os livros poéticos e os livros históricos. Então isso, para eles, eram as Escrituras, porque eles ainda não tinham compilado, não tinham escrito ainda os textos que nós temos do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, as epístolas. As epístolas estavam começando a circular naquele período. Eles estavam escrevendo as epístolas. Algumas epístolas foram escritas bem antes dos evangelhos. Então vamos continuar aqui. Contudo, após um curto período de tempo, os primeiros autores cristãos faziam referência ao Novo Testamento, em oposição ao Antigo Testamento. E insistiam no fato de que ambos, o Antigo e o Novo, deveriam ser tratados com a mesma autoridade. Pessoas como Justino Mártir exigiam isso. Até a época de Irineu, aceitava-se de um modo geral a existência de 4 evangelhos, apesar de haverem outros, mas eles aceitavam a existência de 4 evangelhos. Perto do final do século II, havia um consenso em torno da igreja de que os evangelhos, o livro de Atos e as epístolas possuíam o status de escrituras inspiradas. Logo, Clemente de Alexandria reconheceu como canônicos os 4 evangelhos, o livro dos Atos dos Apóstolos, as 14 cartas de Paulo, sendo a carta aos Hebreus considerada como paulinas, e o Apocalipse. Tertuliano declarou que, ao lado da lei e dos profetas, estavam os escritos evangélicos e apostólicos, a qual ele chamou em latim de Angelicae et Apostolicae Literae, aos quais a igreja deveria atribuir autoridade canônica. Segundo ele, a igreja deveria atribuir autoridade canônica a esses conjuntos de livros. Pouco a pouco se chegou a um consenso acerca da lista de livros que eram reconhecidos como parte integrante das Sagradas Escrituras, bem como da ordem em que eles deveriam ser inseridos. No ano de 367, Atanásio
pôs em circulação sua 39ª carta festiva, que identifica como canônicos os 27 livros do Novo Testamento, da forma como eu e você temos hoje. Mas entenda, esse debate, até chegar nesse nível que ele chegou, até chegar nessa Bíblia que nós temos hoje, perdurou por muito tempo esse debate. Alguns livros, como a própria Epístola aos Hebreus, houve dúvidas se colocariam este livro, se aceitariam este livro ou não, pelo fato simples dele não mencionar o nome do seu autor. Dele não falar se o seu autor era um apóstolo ou não. Outros livros, 2 Pedro, 3 João, Judas, eram livros que em alguns momentos estavam como autoridade, outros não. Em alguns lados da igreja esses livros eram aceitos, outros não. E ainda, alguns escritos que hoje são considerados como apócrifos, naquela época eram livros que tinham autoridade, a qual as pessoas se referiam a ele como livros verdadeiros. Mas em resumo, o Espírito Santo aprove a ele que nós tivéssemos nas nossas mãos esses 66 livros que temos. E nesses 66 livros que temos, estes são a Bíblia, estes são as Escrituras. Para nós hoje, tanto o Novo como o Antigo Testamento são Escrituras. E nesta aula, eu e você vamos poder aprender a respeito disso. Nesta aula, nesta primeira aula desse trimestre, nós vamos poder aprender a respeito deste assunto, que na teologia ele é enquadrado como bibliologia. Bibliologia. E entenda que estudar bibliologia é conhecer a respeito da Bíblia por dentro e por fora, conhecendo a história de como ela chegou até nós e olhando para ela pela parte de dentro. O que ela própria fala de si mesma e o que outros falam dela. É importante que nós possamos entender isso. Continuando. Então, o nosso objetivo é trazer entendimento, reconhecimento a respeito da revelação e da inspiração da Bíblia Sagrada. É mostrar a inspiração divina da Bíblia Sagrada. Esses são os nossos objetivos. É explicar a inspiração plena e verbal. O que é isso? Inspiração plenária, inspiração verbal da Bíblia Sagrada. E saber que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia Sagrada é o nosso manual. Você tem dúvida de alguma coisa, você vai para a Bíblia. Você não vai para o livro de Paulo Coelho, por exemplo. Você não vai para um livro de autoajuda. Você vai procurar a Bíblia. Porque é a Bíblia Sagrada que é o nosso manual, é o manual do ser humano. Vamos lá. Então a Bíblia, ela é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Isso decorre o fato de que dela ser nossa exclusiva fonte de autoridade espiritual. Se nós queremos saber alguma coisa a respeito do campo espiritual, do contato de Deus com o homem, da revelação do Messias para a humanidade, de como o Messias salva a humanidade, tudo isso nós encontramos na Bíblia. Ela detém esta autoridade, ela detém esta revelação, ela é esta revelação. A inspiração divina e a sua soberania como única regra de fé e prática para a nossa vida constituem a doutrina basilar, a base da nossa fé. Porque é nela que nós encontramos a revelação para as nossas vidas. É nela. Vamos lá. Então o enfoque desta lição é sobre a importância
e o significado da inspiração divina. Então a gente vai ficar por aqui. Domingo estaremos nos vendo na nossa aula, e você que está apenas assistindo esse vídeo não estará, distante, você não sabe onde é a igreja, você não consegue chegar, que você possa buscar este conhecimento da palavra de Deus, que você possa se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas e saber que a palavra de Deus, ela é infalível, que ela é inspirada por Deus, que ela tem a autoridade de Deus. E quando você olhar para a própria Bíblia, você vai ver textos e mais textos que mostram para mim e para você toda a autoridade que a Bíblia fala de si mesma. Porque Deus estabeleceu essa autoridade. Porque a palavra de Deus serve como lâmpada para os nossos pés, para iluminar os nossos caminhos, para nos indicar a direção de para onde devemos seguir. Amém? Então que você possa aí estar participando conosco da escola dominical, que você possa estar nos acompanhando aí, estaremos tentando aí sempre estar trazendo algo para acrescentar a sua aula, para tentar acrescentar ao que você vai ministrar, ao que você vai aprender. E que você possa aí curtir esse vídeo, compartilhar, para que esta palavra possa chegar em outras pessoas. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.